Grávida? Que conveniente. Diga o seu preço, zombou o CEO milionário. 8 anos depois, ele viu-a numa gala com 2 meninas gêmeas que tinham os seus olhos. Anna tinha ensaiado as palavras repetidamente a caminho do escritório de Andrew Miller, agarrando o pequeno teste branco na sua mala como se fosse ao mesmo tempo uma arma e um tesouro frágil. As torres de vidro da sua sede brilhavam sob o sol, intimidantes na sua grandiosidade, e os pisos de mármore polido refletiam seus passos incertos enquanto ela entrava na área de recepção. Ela já tinha estado ali antes, à espera de se encontrar com ele, depois de longos dias em que o seu negócio engolia o seu tempo, mas hoje tudo parecia diferente. Ela carregava vida dentro de si, algo que deveria ter sido motivo de alegria, e ela agarrou-se a esse pensamento enquanto caminhava pelas portas do escritório dele. Andrew estava atrás da sua secretária, recostado na sua cadeira, os seus olhos castanhos a ler um relatório, como se nada no mundo pudesse perturbar o seu foco. O seu cabelo escuro caía casualmente sobre a sua testa, o seu fato impecável, e ele parecia, em tudo, o homem de poder que as revistas adoravam. Ela ficou ali por um momento, à espera que ele olhasse para cima, mas quando o fez, a sua expressão mal mudou. Sim? Ele perguntou, a sua voz suave, mas com um toque de impaciência. O coração de Anna batia no seu peito e a sua boca estava seca, mas ela respirou fundo e estendeu o teste. Andrew, eu estou grávida, ela disse suavemente. Por um instante fugaz, ela pensou ter visto algo a piscar nos seus olhos, algo quase vulnerável, mas desapareceu tão rapidamente que ela se perguntou se o tinha imaginado. Ele pousou a sua caneta, recostou-se mais na sua cadeira e um sorriso curvou seus lábios. Não era o sorriso de um homem surpreendido com alegria, mas o sorriso de escárnio de alguém que via apenas uma vantagem. Grávida! Que conveniente, ele disse, o seu tom a pingar condescendência. Quanto você quer? As suas palavras cortaram mais fundo do que ela esperava, mais afiadas do que qualquer discussão que eles já tivessem tido. Ela piscou os olhos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. O quê? Ela sussurrou, a palavra a quebrar na sua língua. Andrew levantou-se então a caminhar à volta da sua secretária com a confiança lenta de um homem habituado ao controlo, o seu olhar fixo nela, não com amor ou preocupação, mas com cálculo. Você veio aqui porque pensa que isto muda alguma coisa, ele disse, a sua voz baixa e fria. Não muda. Eu não tenho interesse em ser amarrado com uma criança. Mas se o dinheiro resolver este problema, diga o seu preço. Anna sentiu a sua garganta apertar, o seu peito a arder com uma mistura de descrença e fúria. Ela não é um problema, ela disse, a sua voz a tremer, mais firme. Esta é a nossa criança, uma vida. Você não pode simplesmente atirar-me dinheiro e fazê-lo desaparecer. Por um momento, ela esperou que as suas palavras perfurassem a sua arrogância, que ele visse a mulher a ficar à sua frente, assustada, mas determinada, e se lembrasse do amor que eles uma vez partilharam. Em vez disso, ele riu suavemente, a abanar a cabeça como se ela fosse ingênua. Não seja dramática, Anna. Você é jovem, vai seguir em frente. Aceite o que eu ofereço e torne isto mais fácil para ambos. As suas mãos enrolaram-se em punhos ao seu lado, e ela lutou para conter as lágrimas. Todos os sonhos que ela tinha nutrido na calma do seu coração, o sonho de eles criarem uma família, de construírem algo real juntos, despedaçaram-se no espaço de segundos. O seu escritório, com as suas paredes de vidro e superfícies brilhantes, de repente sentiu-se sufocante, a perfeição fria a pressioná-la.
Ela percebeu então que o homem que ela amava tinha desaparecido, ou talvez nunca tivesse existido, para além das suas esperanças. Quando ela finalmente falou de novo, a sua voz era crua, mas resoluta. Eu não quero o seu dinheiro, Andrew. Eu nunca quis. Eu queria você. Mas agora eu vejo a verdade. Eu não preciso de você. Eu vou criar esta criança sozinha. E eu nunca a deixarei acreditar que ela não era querida. As suas palavras ficaram no ar, e pela primeira vez o sorriso de escárnio dele vacilou, embora ele não tenha dito nada. Ela virou-se, a sua mão a tremer enquanto ela agarrava a maçaneta da porta e saiu sem olhar para trás. O eco das suas palavras seguiu-a pelo corredor como uma maldição, mas enquanto ela pressionava a mão no seu estômago, uma nova determinação subiu dentro dela. Ele podia rir e desprezá-la, ele podia tentar reduzir a sua criança a uma transação, mas ele nunca lhe tiraria a escolha que ela tinha feito. Ela ficaria com os seus bebés e ela lutaria por eles com cada grama de força que ela tinha. O custo da solidão. As primeiras semanas depois de Anna ter saído do escritório de Andrew foram algumas das mais difíceis da sua vida. Ela regressou ao seu apartamento modesto, um lugar que já se sentia pequeno demais para uma pessoa, e tentou compreender como ela ia cuidar de uma criança sozinha. O medo a roía constantemente, a sussurrar que ela não era forte o suficiente, que ela falharia, que o homem que ela amara a tinha abandonado e a deixado com nada além de uma frágil esperança dentro dela. No entanto, cada vez que ela colocava a mão sobre o seu estômago, ela sentia um brilho de coragem que se recusava a morrer. Ela não estava a carregar desespero, ela estava a carregar vida. E ela prometeu a si mesma que a protegeria, não importa o quê. À medida que os meses passavam, o seu corpo começou a mudar, e a sua perspectiva também. Na sua primeira consulta, quando o médico colocou o gel frio no seu estômago e o ecrã se iluminou com uma imagem borrada, Anna prendeu a respiração. Ela esperava ver uma pequena forma, mas em vez disso, havia duas. O médico sorriu gentilmente a explicar que ela estava a ter gêmeos. Por um momento, o coração de Anna parou e ela sentiu o mundo a inclinar-se à sua volta. Duas crianças, não uma, mas duas vidas que dependeriam dela, a amariam e precisariam dela. O peso disso era avassalador, mas o milagre disso também era. Ela chorou em silêncio naquela sala, uma mistura de terror e alegria, a sussurrar para si mesma que ela encontraria uma forma, mesmo que isso lhe custasse tudo. A gravidez foi extenuante. Anna nunca tinha sido rica, mas agora os seus recursos estavam no ponto de ruptura. Ela fazia turnos duplos no pequeno café onde trabalhava, a ficar de pé até os seus tornozelos incharem, a forçar-se a sorrir para os clientes, enquanto o esgotamento puxava cada músculo. Quando o seu uniforme ficou demasiado apertado, ela comprou um maior numa loja de segunda mão, a alterá-lo ela mesma tarde da noite à luz fraca de uma lâmpada. O dinheiro mal cobria a renda e a comida, e ainda assim ela começou a poupar pequenas quantias para fraldas, cobertores e biberões. Ela recolheu roupas de segunda mão de vizinhos, lavou-as cuidadosamente e dobrou-as ordenadamente numa gaveta, a imaginar os seus bebés um dia a usar as pequenas roupas. A solidão a assombrava mais à noite. Ela deitava-se na cama, com as mãos a descansar na sua barriga a crescer, e sussurrava para os gêmeos, a contar-lhes histórias sobre o mundo, a prometer-lhes que nunca os deixaria, que eles nunca seriam indesejados. Ela perguntava-se se eles podiam ouvi-la, se eles podiam sentir o amor que ela já carregava por eles. Quando ela sentiu os primeiros pontapés, as lágrimas escorreram pelo seu rosto, enquanto o riso irrompia,
através da sua exaustão. Naquele momento, ela já não se importava com a rejeição de Andrew ou com a crueldade das suas palavras. Ela não era inútil, e eles também não eram. Juntos, eles já eram uma família. O dia do nascimento deles foi longo e agonizante, um borrão de dor e medo. A sala do hospital era austera e cheia do zumbido de máquinas, as luzes brilhantes a pressioná-la enquanto as contrações atormentavam o seu corpo. Não havia uma mão para segurar, nenhum encorajamento sussurrado de um parceiro, apenas enfermeiras e médicos a falarem de forma brusca, enquanto ela gritava e se agarrava às grades da cama. As horas estenderam-se interminavelmente, e quando ela pensou que não podia aguentar mais um momento, a sala encheu-se com o som do choro de um bebé. Depois outro. 2 vozes, 2 vidas, a perfurar o ar estéril e a preenchê-lo com algo sagrado. Quando as enfermeiras colocaram os bebés embrulhados nos seus braços, Ana desabou completamente. Ela olhou de um pequeno rosto para o outro, ambos quase idênticos, com fios de cabelo castanho e olhos que se abriram lentamente para revelar o mesmo castanho profundo que os de Andrew. O seu coração apertou dolorosamente, mas não de arrependimento, de admiração. Ela beijou cada pequena testa, a sussurrar os nomes deles através das suas lágrimas. Emily e Emma. Ao segurá-los, ela sentiu algo a mover-se dentro dela. O mundo podia ser cruel, os homens podiam trair, o dinheiro podia desaparecer, mas este amor era inabalável. Ana deixou o hospital dias depois com os braços cheios e o seu futuro incerto. Ela não tinha um parceiro, nem riqueza, nem rede de segurança, mas ela tinha as suas filhas, e elas a tinham a ela. E enquanto ela as levava para o pequeno apartamento que agora seria a casa deles, ela jurou a si mesma que nunca deixaria o desprezo frio de Andrew os definir. Eles não eram erros e não eram fardos. Eles eram o seu propósito, a sua luz, e a partir daquele momento, cada decisão que ela tomasse seria por eles. O triunfo de Ana. Os primeiros anos com Emily e Emma foram ao mesmo tempo os mais exaustivos e os mais significativos da vida de Ana. O seu pequeno apartamento rapidamente se transformou num berçário e sala de jogos, com berços empurrados contra uma parede e pilhas de fraldas e biberões alinhados onde quer que houvesse espaço. Os choros de 2 bebés muitas vezes se sobrepunham, um a precisar dela assim que ela acabava de acalmar o outro, e Ana aprendeu a mover-se com um ritmo que nunca permitia descanso. Ela embalava um bebé nos seus braços enquanto o outro chutava e se irritava no berço a cantar canções de embala que ela mal se lembrava da sua própria infância. O sono tornou-se um luxo que ela só conseguia roubar em curtos períodos, o seu corpo a doer das constantes exigências. Mas mesmo quando o esgotamento turvava a sua visão e os seus braços tremiam de segurar ambas as filhas ao mesmo tempo, ela nunca, nenhuma vez, pensou em desistir. A sua situação financeira era terrível, mas a necessidade a empurrou para a engenhosidade. Durante o dia, ela trabalhava no café, a deixar as meninas com uma vizinha simpática que concordou em cuidar delas por uma pequena quantia. À noite, ela regressava à casa a tirar o seu uniforme para alimentar, dar banho e aconchegar as suas filhas antes de desabar na cama com elas aninhadas ao seu lado. Houve semanas em que ela saltava refeições para garantir que havia leite suficiente para ambas, noites em que ela se sentava à mesa da cozinha a contar moedas para pagar a eletricidade. As contas acumulavam-se como inimigos que ela não conseguia derrotar, e ainda assim, todas as manhãs, quando ela acordava com a visão das suas filhas,
A sorrir nos seus berços, ela encontrava a força para lutar de novo. O que mais a magoava eram os sussurros. Outras mães no parque olhavam para suas roupas gastas e rosto cansado, a sussurrar sobre como ela era jovem, como era tola por ter gêmeos sem um marido. Estranhos, por vezes, perguntavam diretamente onde estava o pai, e cada vez que ela respondia com silêncio, a morder a verdade que ainda cortava como vidro. Mas naqueles momentos, quando Emily e Emma se agarravam aos seus dedos ou pressionavam os seus pequenos rostos contra o seu pescoço, Anna lembrava-se que as suas filhas não eram definidas pela ausência, mas pelo amor que ela lhes dava todos os dias. Apesar das dificuldades, houve momentos de pura alegria que a ajudaram a aguentar. A primeira vez que Emily se virou, Anna chorou tanto que assustou ambas as meninas. Depois, riu até o seu lado doer quando Emma imitou a sua irmã apenas dias depois. Os primeiros passos deles foram cambaleantes e incertos, mas Anna estava lá de joelhos com os braços abertos, a apanhá-los enquanto eles caíam e a elogiá-los como se tivessem conquistado o mundo. A sua gargalhada encheu o apartamento, a ecoar contra as paredes nuas e a fazer o espaço sentir-se menos solitário, a transformá-lo numa casa. Anna encontrou orgulho nas mais pequenas vitórias. Ela aprendeu a consertar sapatos rasgados, a cozinhar refeições que enchiam a barriga a partir de restos, a esticar cada dólar até ele quase se rasgar. Ela costurou vestidos a combinar a partir de tecido que sobrou, a sorrir enquanto ela via as meninas a girar em frente ao espelho, o seu cabelo castanho a voar, os seus olhos castanhos a brilhar com deleite. Às vezes ela parava a observá-las e sentia uma pontada de emoção agridoce. Elas pareciam tanto com Andrew e, no entanto, ao contrário dele, os seus olhos carregavam calor e inocência, não cálculo. Era um lembrete diário do que ela tinha perdido e do que ela tinha ganho. À noite, quando os gêmeos finalmente dormiam, Anna sentava-se perto da janela com uma chávena de chá a olhar para a rua tranquila. A fadiga a pressionava pesadamente, mas um orgulho tranquilo também o fazia. Ela tinha sobrevivido a outro dia. As suas meninas estavam alimentadas, seguras e amadas. Ela pensou no momento em que Andrew a desprezou, nas palavras que ele lhe tinha atirado como se ela não fosse nada, e ela percebeu que ele tinha estado errado. Ela não era inútil. Ela era uma mãe para duas filhas bonitas que precisavam dela, que davam à sua vida um significado mais profundo do que qualquer dinheiro ou poder podiam comprar. À medida que os anos passavam, Emily e Emma cresceram para serem crianças curiosas e brilhantes, que falavam em uníssono às vezes e partilhavam um laço inabalável. A sua gargalhada tornou-se a âncora de Anna, os seus abraços a sua recompensa, a sua confiança a sua salvação. Cada luta esculpiu resiliência nela, a moldá-la numa mulher que podia aguentar qualquer coisa. Ela sabia que a vida continuaria a testá-la, mas enquanto ela tivesse as suas filhas, ela nunca cederia ao desespero. E embora o mundo de Andrew fosse um de torres cintilantes e ambição implacável, intocado pela presença delas, o mundo de Anna, cheio de gargalhadas, histórias, joelhos esfolados e beijos de boa noite, era muito mais rico. Ela tinha perdido o homem que pensava amar, mas ela tinha ganho uma razão para viver, e isso fez com que cada sacrifício valesse a pena. O encontro no espelho. Quando Emily e Emma fizeram 8 anos, as suas vidas tinham se instalado num ritmo que era ao mesmo tempo exigente e recompensador para Anna. O pequeno apartamento ainda era apertado, mas agora transbordava de projetos escolares, desenhos a meio colados nas paredes
e livros empilhados em pilhas desiguais. Cada canto carregava a marca da presença dos gêmeos, desde as meias incompatíveis enfiadas debaixo do sofá até as manchas de cola de glitter na mesa da cozinha. Ana muitas vezes ria do caos, mesmo quando estava a esfregar marcadores das paredes, porque isso significava que as suas filhas estavam a crescer, a aprender e a criar. Apesar de todas as lutas do passado, ela não podia negar que a sua casa estava viva com amor. As meninas eram inseparáveis, mas distintas, duas metades do mesmo todo, com subtis diferenças que só Ana notava. Emily era ousada, muitas vezes a primeira a voluntariar-se na aula ou a tentar algo novo, a sua curiosidade a puxá-la para a frente com energia destemida. Emma, por outro lado, era mais quieta, ponderada e observadora, com uma ternura que a tornava protetora da sua irmã e da sua mãe. Juntas, elas se equilibravam e Ana maravilhou-se com a forma como elas muitas vezes pareciam comunicar sem palavras, a partilhar sorrisos secretos ou explosões de riso que mais ninguém conseguia decifrar. O laço delas a lembrava diariamente dos milagres que lhe tinham sido dados, mesmo que tivesse vindo a um custo que ela uma vez pensou ser insuportável. A vida de Ana ainda era um constante ato de equilíbrio. Ela trabalhava longas horas num pequeno restaurante, a servir mesas e a ajudar na cozinha quando necessário. O trabalho era cansativo e o salário modesto, mas dava-lhe o suficiente para cobrir a renda, a comida e o material escolar. Algumas noites ela regressava à casa, tão exausta que mal conseguia ficar de pé, mas ela sempre encontrava a força para se sentar com as suas filhas, a ajudá-las com os trabalhos de casa ou a ouvir enquanto elas recontavam as aventuras do seu dia. A sua excitação, as suas histórias sobre colegas de turma e dramas do parque infantil davam vida ao seu corpo cansado e a lembravam do porquê de ela ter aguentado tanto. Embora o dinheiro fosse sempre escasso, Ana certificou-se de que as suas filhas nunca se sentissem pobres em espírito. Ela planeou pequenas aventuras, piqueniques no parque, idas à biblioteca, a assar biscoitos juntas nos fins de semana. Ela queria que elas vissem o mundo como maior do que as paredes do seu apartamento, que acreditassem que eram capazes de mais do que as suas circunstâncias sugeriam. As meninas prosperavam sob os seus cuidados, os seus professores muitas vezes a elogiarem a sua criatividade e determinação. O coração de Ana inchava de orgulho cada vez que ela o ouvia, a saber que ela estava a dar-lhes o que mais importava: amor, estabilidade e a crença de que eles eram valiosos. Entretanto, a vida de Andrew Miller existia noutro universo completamente. A sua empresa tinha duplicado de tamanho, a ramificar-se em novas indústrias, e o seu rosto muitas vezes aparecia em revistas brilhantes, acompanhado de manchetes sobre a sua genialidade e implacabilidade. Ele frequentava galas de caridade, cortava fitas em lançamentos corporativos e viajava em jatos privados para destinos que Ana só tinha visto em revistas. O homem que a tinha desprezado a ela e aos seus filhos por nascer todos aqueles anos atrás tinha se construído num símbolo de sucesso. Para o mundo, ele era intocável, admirado e invejado. Mas Ana, por vezes, perguntava-se, tarde da noite, quando o apartamento estava tranquilo e os gêmeos a dormir, se ele alguma vez pensava nela ou neles. Ela dizia a si mesma que isso não importava, que a sua ausência a tinha forçado a tornar-se mais forte, mas o pensamento ainda entrava sem ser convidado. Ele alguma vez se arrependeu das palavras que ele tinha dito? Ele sabia que duas meninas com os seus olhos castanhos e o seu espírito determinado existiam, a rir
e a aprender e a crescer sem ele? Ela afastava esses pensamentos a maior parte do tempo, mas de vez em quando Emily inclinava a cabeça exatamente como Andrew uma vez fez, ou quando Emma sorria de uma forma que o espelhava perfeitamente, Ana sentia a picada de velhas feridas. No entanto, ela não permitiria que a amargura definisse a sua vida. Ela concentrava-se, em vez disso, no presente, nas gargalhadas das meninas, nos seus marcos e na alegria simples de as ver a crescerem como elas mesmas. Se Andrew tinha escolhido o poder e o dinheiro em vez da família, então essa era a sua perda, não a delas. Ela acreditava que um dia Emily e Emma olhariam para trás e veriam não a ausência de um pai, mas a força inquebrável de uma mãe que nunca desistiu delas. A vida continuou neste delicado equilíbrio. Ana a trabalhar incansavelmente, os gêmeos a prosperarem e Andrew a viver num mundo muito longe do delas. Mas o destino tinha os seus próprios planos e as linhas cuidadosamente traçadas entre os seus mundos não permaneceriam separadas para sempre. O dia estava a chegar quando Andrew Miller olharia para os rostos das filhas que ele tinha negado, e o império que ele tinha construído já não seria suficiente para o proteger da verdade. O encontro fatídico foi numa tarde comum, enquanto Ana estava a limpar a louça das mesas do restaurante, depois de um longo turno de almoço que a sua vida deu uma volta inesperada. Ela estava exausta, as suas mãos ásperas de esfregar constantemente e as suas costas a doer de horas de estar de pé, quando o seu gerente se aproximou dela com um envelope. O papel era grosso, do tipo que cheirava levemente a riqueza e poder, completamente diferente do correio barato que geralmente enchia a sua caixa em casa. "Isto é para você", o seu gerente disse, com confusão na sua voz. Ana franziu a testa, a limpar as suas mãos no seu avental antes de o pegar com cuidado. Ela não reconheceu o endereço do remetente, mas o seu nome estava escrito claramente na frente, não mal soletrado como muitas vezes acontecia em contas ou folhetos. Naquela noite, depois que Emily e Emma tinham terminado o seu trabalho de casa e estavam sentadas à mesa a desenhar com lápis de cera, Ana finalmente abriu o envelope. Dentro estava uma carta impressa em papel de carta elegante com um emblema dourado em relevo no topo. Ela leu-o uma vez rapidamente, depois de novo mais devagar, o seu coração a acelerar. Era um convite para uma prestigiada gala de caridade realizada num dos hotéis mais luxuosos da cidade. No início, ela pensou que devia ter havido um erro, mas quando seus olhos se moveram pela página, ela viu a explicação. Uma competição de arte escolar tinha sido realizada em colaboração com a fundação, e os desenhos de Emily e Emma tinham sido escolhidos para serem exibidos no evento como exemplos de criatividade notável de jovens estudantes. A carta explicava que as crianças, juntamente com a sua mãe, foram convidadas a participar na gala para que as meninas pudessem ser reconhecidas pelas suas conquistas. Ana sentiu o mundo a inclinar-se ligeiramente enquanto ela baixava a carta. As meninas notaram a sua expressão imediatamente, os seus olhos castanhos idênticos a arregalarem-se com curiosidade. "O que é, mamã?" perguntou Emily, a inclinar-se sobre a mesa. Emma largou o seu lápis de cera, já ansiosa por respostas. Ana engoliu em seco, a tentar estabilizar a sua voz e a ler partes da carta em voz alta. Enquanto ela falava sobre os desenhos deles a serem exibidos, ambas as meninas ofegaram, a cobrir as suas bocas com as suas mãos antes de rebentarem em guinchos de deleite. "Nós vamos a uma festa chique?" exclamou Emma, a saltar no seu assento. Emily bateu as mãos uma na outra, já a perguntar o que elas iriam usar,
E se haveria música? A excitação delas era contagiante, e por um momento Ana sorriu, o seu coração a inchar de orgulho pela sua alegria. Mas, quando ela olhou de volta para a carta, a inquietação se infiltrou. Ela conhecia o tipo de pessoas que participavam em eventos como este: empresários ricos, socialites, políticos e a imprensa. Era o mesmo mundo que Andrew governava, o mundo que a tinha uma vez mastigado e cuspido quando ele a despediu com um riso frio. Uma onda de ansiedade a percorreu enquanto ela pensava em entrar naquele ambiente cintilante com as suas filhas ao seu lado. Ela imaginou o rosto de Andrew na sua mente, a linha afiada do seu maxilar, os olhos castanhos penetrantes que podiam comandar uma sala. E se ele estivesse lá? E se o destino decidisse atirar o seu passado diretamente para a frente dela? Ana passou os próximos dias dividida entre o orgulho e o pavor. Por um lado, ela queria que as meninas experienciem essa honra. Elas tinham trabalhado arduamente a derramar a sua imaginação na sua arte e elas mereciam ver isso celebrado. Por outro lado, ela temia expô-los à crueldade do homem que tinha uma vez partido o seu espírito. Mas enquanto ela via Emily e Emma a tagarelar sem parar sobre a gala, sobre como elas iriam ficar ao lado dos seus desenhos, como elas iriam comer comida chique, como elas iriam mostrar a toda a gente o que elas tinham feito, Ana soube que ela não podia tirar a oportunidade delas apenas por causa do seu próprio medo. Elas tinham conquistado este momento e ela não deixaria o seu passado o roubar. A semana que antecedeu a gala foi cheia de preparações. Ana pediu emprestado um vestido simples, mas elegante, a uma amiga, a alterá-lo tarde da noite para que ele lhe servisse bem. Para as meninas, ela conseguiu comprar 2 vestidos idênticos de segunda mão num tom de lavanda suave, a lavá-los e a passá-los a ferro até que parecessem novos. Quando Emily e Emma os experimentaram e giraram em frente ao espelho, os seus rostos brilharam com excitação e o coração de Ana apertou-se com amor. Ela não se importava que os vestidos não fossem de grife ou que o seu próprio vestido não fosse novo. O que importava era que as suas filhas entrariam naquele salão de baile a sentirem-se especiais. A noite do evento chegou e enquanto elas estavam do lado de fora do Grand Hotel, Ana sentiu a sua respiração prender. O edifício brilhava com luzes, limusinas alinhavam-se na berma e homens de smoking escoltavam mulheres em vestidos cintilantes através das portas giratórias. Emily e Emma agarraram-se às suas mãos, os seus olhos arregalados de admiração, a sussurrar sobre os candelabros visíveis através do vidro. Ana forçou-se a endireitar os seus ombros, a caminhar para a frente com confiança, mesmo enquanto o seu estômago se revirava de nervosismo. Ela lembrou-se de que ela estava ali pelas suas filhas, que ela aguentaria qualquer coisa pelo bem delas. O que ela não sabia enquanto ela entrava no átrio deslumbrante era que Andrew Miller já estava lá dentro, o seu nome inscrito na lista de convidados, o seu império entrelaçado com a própria fundação que organizava a noite. A colisão dos seus mundos, 8 anos a fazer-se, já não era evitável. O caminho de Ana e o de Andrew estavam prestes a cruzar-se mais uma vez, e nada, nem as paredes que ele tinha construído, nem a força que ela tinha forjado, permaneceria inalterado depois daquela noite. O salão de baile cintilava com luz dourada, candelabros a pendurar como constelações congeladas acima da multidão de convidados vestidos de seda, veludo e perfeição de gravata preta. Empregados de mesa moviam-se silenciosamente entre as mesas com tabuleiros de flutes de champanhe
e o zumbido baixo de gargalhadas e conversa educada enchia o ar. Anna entrou a segurar firmemente as mãos de Emily e Emma, a sua respiração a prender na sua garganta enquanto ela tentava estabilizar-se contra a pura extravagância de tudo aquilo. O chão de mármore brilhava debaixo dos seus sapatos e o ar cheirava levemente a rosas e perfume caro. Ela já tinha estado neste hotel antes como empregada, a carregar tabuleiros e a lavar louça, mas nunca assim. Esta noite, ela não estava ali para servir, mas para estar ao lado das suas filhas, enquanto a sua arte era exibida para algumas das pessoas mais influentes da cidade verem. Emily e Emma ofegaram em uníssono ao avistarem os cavaletes arranjados ao longo de um lado da sala, os seus desenhos brilhantes emoldurados e a ficarem orgulhosamente entre peças criadas por outras crianças. Elas puxaram as mãos de Anna a puxá-la para mais perto, os seus olhos arregalados de admiração. Os convidados já estavam reunidos à volta das exposições, a acenar apreciativamente com a cabeça, alguns até a sorrir, enquanto paravam para olhar para as cenas coloridas da natureza e da família. Anna sentiu uma onda de orgulho tão forte que quase a sufocou, mas por baixo corria uma corrente de inquietação que ela não conseguia afastar. Ela sabia que estava a caminhar para o coração do mundo que Andrew governava, e cada superfície cintilante, cada sorriso polido a lembrava dele. Do outro lado do salão de baile, Andrew Miller estava num pequeno grupo de empresários e investidores, a sua postura tão imponente como sempre, o seu fato feito à medida a cortar uma linha perfeita. Ele ouvia a meio a discussão sobre potenciais empreendimentos, a sua mente a divagar, como muitas vezes fazia nestes dias, apesar dos seus esforços para a controlar. O riso à sua volta parecia superficial, os negócios previsíveis, o elogio vazio. Ele esticou a mão para um copo de champanhe, os seus olhos castanhos a examinarem a sala por hábito, mais do que por interesse, e então ele congelou. Através do mar de vestidos cintilantes e smokings, ele viu uma mulher a ficar perto da exposição das crianças. O seu cabelo louro brilhava debaixo do candelabro, os seus olhos azuis afiados e marcantes, mesmo à distância. Por um momento, ele pensou que a sua mente o estava a enganar, a arrastar fantasmas do passado, mas depois ele notou as duas meninas ao lado dela. Elas tinham cerca de 8 anos, o seu cabelo castanho a brilhar, os seus movimentos espelhados enquanto elas apontavam para os seus desenhos e sussurravam animadamente uma para a outra. Quando uma delas virou a cabeça, o peito de Andrew apertou-se violentamente. Os olhos dela eram o mesmo castanho profundo que os dele, emoldurados pelas mesmas pestanas, a carregar uma faísca que ele reconheceu como a sua própria. E então a segunda virou-se também, e a semelhança duplicou, inegável e esmagadora. Ele não conseguia mover-se. Durante anos ele tinha enterrado a memória de Anna, a desprezá-la como um erro, uma distração que ele tinha eliminado por causa do seu império. Ele tinha dito a si mesmo que tinha estado certo, que cortar laços o tinha protegido da fraqueza. Mas agora, a olhar para os gêmeos que tão claramente carregavam as suas feições, ele sentiu as paredes que tinha construído à sua volta a racharem-se completamente. A sua garganta ficou seca e a conversa à sua volta desvaneceu-se em nada. Ele desculpou-se abruptamente a ignorar os olhares curiosos dos seus colegas e começou a atravessar o salão de baile. Anna sentiu, antes de o ver, uma ondulação no ar, um aperto no seu peito. Ela levantou a cabeça e fixou os olhos em Andrew enquanto ele se aproximava, alto e calmo, mas visivelmente abalado de uma forma que ela nunca tinha visto antes.
O tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo, a puxá-la de volta para aquele escritório, anos atrás, para o sorriso de escárnio no seu rosto e as palavras que a tinham estilhaçado. Grávida? Que conveniente. Quanto você quer? O seu aperto nas mãos de Emily e Emma apertou-se, e ela instintivamente deu um passo ligeiramente à frente delas, o seu corpo uma barreira entre as suas filhas, e o homem que tinha uma vez desprezado a sua própria existência. Ana, ele disse, a sua voz rouca, os seus olhos fixos não nela, mas nas meninas a espreitar por detrás dela. Pela primeira vez em anos, a sua confiança parecia ter sido despojada, a deixar apenas descrença e algo perigosamente perto do arrependimento. Elas são... A sua voz falhou, a sua compostura a escorregar. Elas são minhas? A mandíbula de Ana cerrou-se, os seus olhos azuis a arder com uma mistura de raiva e orgulho. Sim, ela disse, a sua voz firme e clara, apesar da tempestade no seu peito. Emily e Emma, as suas filhas, as crianças que você tentou comprar antes de elas sequer nascerem. A palavra atingiu-o mais forte do que qualquer golpe. Ele olhou para os gêmeos de novo, a absorver cada detalhe, a curva dos seus sorrisos, a inclinação das suas cabeças, a forma como eles estavam perto da sua mãe, como se eles tivessem entendido instintivamente que ela era a protetora deles. A sua mente repetiu aquela noite no seu escritório, a sua arrogância, a sua crueldade, e pela primeira vez na sua vida, Andrew Miller, o homem que comandava salas de reuniões e conquistava mercados, sentiu-se completamente impotente. Emily puxou levemente o vestido de Ana, a sua voz tranquila, mas curiosa. Mamã, quem é aquele homem? Ela perguntou, os seus olhos castanhos arregalados. A garganta de Ana apertou-se, mas ela forçou a sua expressão a permanecer calma pelo bem da sua filha. Ninguém que vocês precisem de conhecer, ela disse suavemente, embora os seus olhos nunca tenham deixado os de Andrew. As meninas pareceram satisfeitas com a resposta, a voltar a sua atenção para a sua arte, mas o coração de Andrew se retorceu dolorosamente com o desprezo. À volta deles, a gala continuou como se nada de monumental tivesse acontecido. A música a tocar, os copos a tilintar, a gargalhada a ressoar. Mas para Ana e Andrew, o mundo tinha se movido de forma irreversível. Ele ficou ali, a olhar para a família que ele tinha abandonado, e ela ficou firme, as suas filhas atrás dela, mais forte do que ela alguma vez tinha sido. E embora nenhum dos dois tenha dito mais uma palavra, ambos sabiam que este encontro não era um final. Era apenas o começo de um ajuste de contas que mudaria as suas vidas para sempre. A luta por redenção. Quando Andrew deixou o salão de baile naquela noite, ele o fez num torpor que não se parecia com nada que ele alguma vez tinha experienciado antes. A música continuou a tocar, as pessoas riram e brindaram como se nada tivesse mudado, e, no entanto, dentro dele, a ordem cuidadosamente construída da sua vida tinha se estilhaçado. Ele sentou-se no banco de trás do seu carro, a olhar para o borrão das luzes da cidade, o seu peito apertado e a sua mente a correr com imagens de duas meninas pequenas com cabelo castanho e olhos que espelhavam os dele. Ele tinha passado anos a convencer-se de que a gravidez de Ana era uma complicação, que a dispensar com dinheiro tinha sido a decisão certa para proteger o seu império, mas agora ele via a verdade da forma mais simples e crua possível. Ele tinha filhas, vivas e a respirar, a crescerem como pessoas cujos 8 anos ele tinha perdido por completo. Nenhum negócio, nenhum arranha-céus, nenhuma manchete podia apagar essa ausência. E pela primeira vez na sua vida, ele sentiu o peso do arrependimento,
a pressioná-lo com força sufocante. Os dias seguintes foram uma tortura. Ele foi para o seu escritório, mas os relatórios na sua secretária desfocaram-se em algo sem sentido. Os membros do seu conselho notaram a sua distração, mas ninguém ousou confrontá-lo diretamente. Ele participou em reuniões, assinou contratos, acenou com a cabeça em apresentações, mas durante todo o tempo a sua mente repetiu o momento em que os olhos de Ana se fixaram nos dele do outro lado do salão de baile. Não havia perdão ali, nenhum traço da mulher que uma vez o tinha olhado com amor. Em vez disso, havia aço, uma parede construída com anos de sacrifício e sobrevivência. E atrás dela, Emily e Emma tinham ficado, duas crianças que deviam tê-lo conhecido, que deviam ter corrido para os seus braços, mas que olharam para ele como se ele fosse um estranho. A perseção o rasgou implacavelmente, a deixá-lo incapaz de dormir, a andar pela sua penthouse no meio da noite, a perguntar-se como ele podia alguma vez desfazer o que tinha sido feito. Não demorou muito até que ele fizesse a escolha de as encontrar. Ele tinha recursos, conexões, influência que podiam descobrir qualquer coisa, mas desta vez ele usou-os não como armas de controlo, mas como ferramentas de desespero. Em dias ele tinha o endereço do pequeno apartamento onde Ana vivia com os gêmeos. Ele sentou-se no seu carro do lado de fora do edifício mais do que uma vez, a observar à distância enquanto Ana caminhava para a casa do trabalho com Emily e Emma ao seu lado, as mochilas delas a saltar enquanto elas saltitavam, as vozes delas a serem levadas pelo ar. Ele viu a forma como elas riam juntas, a forma como Ana se curvava para beijar as suas cabeças enquanto elas tagarelavam, e cada vislumbre o esculpia mais fundo. Ele devia ter estado lá para tudo, os primeiros passos, as primeiras palavras, os joelhos esfolados, as histórias para dormir. Ele tinha trocado esses momentos por salas de reuniões e contratos, e agora ele entendia o vazio de uma forma que era insuportável. Finalmente, ele não podia mais ficar nas sombras. Uma noite, ele subiu as escadas gastas do prédio de apartamentos, o seu coração a bater com um nervosismo que ele nunca tinha sentido em negociações hostis ou sob o escrutínio público. Ele ficou na porta, a ouvir o som abafado de gargalhadas lá dentro, e levantou a sua mão para bater. Quando a porta se abriu, Ana ficou à sua frente, a sua expressão endurecendo imediatamente. Ela parecia diferente do que anos atrás, mais cansada, mais cautelosa, mas mais forte também. Os seus olhos, aqueles olhos azuis penetrantes, encontraram os dele sem se encolherem, e por um momento ele sentiu como se o homem que ela tinha uma vez conhecido pudesse ver através da casca oca em que ele se tinha tornado. "O que você quer?" Ela perguntou friamente, o seu corpo inclinado para bloquear a sua visão do interior. A garganta de Andrew apertou-se, mas ele forçou-se a falar. "Eu preciso de conversar", ele disse tranquilamente, a sua voz despida da arrogância que ela geralmente carregava. "Por favor." Houve um longo silêncio, preenchido com o som das vozes das crianças no fundo. E depois o pequeno rosto de Emily espreitou do lado da sua mãe, seguido rapidamente pelo de Emma. Ambas as meninas olharam para ele com curiosidade, os seus olhos castanhos idênticos arregalados e desprotegidos. A visão quase o levou aos joelhos. Ele engoliu em seco e conseguiu. Eu preciso de as conhecer. Eu preciso de uma chance para tentar." Os lábios de Ana pressionaram-se numa linha fina, os seus olhos a arder com uma mistura de raiva e dor. "As palavras não são nada para mim, Andrew," ela disse bruscamente.
Você acha que eu não ouvi palavras antes? Você não estava lá quando elas estiveram doentes, quando elas choraram por um pai que eu não podia dar-lhes, quando eu trabalhei até a exaustão só para manter as luzes acesas. Você não estava lá para nada. A sua voz tremeu, mas não era fraqueza. Era fúria, afiada por anos de sobrevivência. E agora você vem aqui e pensa que pode dizer algumas frases e apagar tudo isso? As suas palavras o cortaram, sem deixar espaço para a defesa. Ele acenou com a cabeça lentamente, a sua voz a quebrar enquanto ele admitia. Você tem razão. Eu não estava lá. Eu falhei consigo e falhei com elas. Eu não posso mudar o passado, mas eu quero mudar o futuro. Eu não espero perdão, nem de si, nem delas, mas eu não posso ir embora de novo, não agora que eu sei. Deixe-me provar isso, não com dinheiro, não com presentes, com presença, com tempo. Ana o estudou por um longo momento, a sua expressão ilegível. Depois ela abriu a porta apenas o suficiente para deixar as meninas recuarem para dentro, antes de sair para o corredor com ele. A sua voz estava mais tranquila agora, mais firme. Se você quiser dizer uma palavra do que diz, você vai mostrar isso, não falar isso. Elas não precisam de promessas, elas precisam de consistência. E se você as falhar de novo, Andrew, você não terá outra chance. Com isso, ela fechou a porta, deixando-o a ficar no corredor escuro, o seu coração a bater. Pela primeira vez na sua vida, Andrew sentiu-se despojado de poder, mas cheio de uma estranha e humilde determinação. Ele tinha uma vez acreditado que construir um império definia a força, mas agora ele via a força na mulher que tinha criado as suas filhas sozinha e nas crianças que prosperavam sem ele. Enquanto ele caminhava de volta pelas escadas, ele sabia que ele estava a enfrentar a batalha mais difícil da sua vida. Não por dinheiro, nem por influência, mas pela chance de ser um pai e talvez, um dia, pela chance de reconquistar a confiança da mulher que ele tinha quebrado. A curva do destino. Andrew regressou à sua penthouse naquela noite a carregar algo muito mais pesado do que o peso de um longo dia de trabalho ou as exigências do seu império. Ele carregava o eco das palavras de Ana, a memória dos olhos das suas filhas e a percepção corrosiva de que nenhuma quantia de dinheiro ou poder podia desfazer os anos que ele tinha perdido. O silêncio da sua casa pressionava-o como um castigo. As paredes de vidro que uma vez lhe deram orgulho, agora apenas o lembravam do quão longe ele estava do calor que ele tinha vislumbrado dentro daquele apartamento modesto onde Emily e Emma viviam. Ele não conseguia dormir e, pela primeira vez na sua vida, ele não tentou afogar a sua inquietação no trabalho. Em vez disso, ele ficou acordado a imaginar os momentos que ele tinha sacrificado, as primeiras palavras, os primeiros passos, os aniversários, cheios de gargalhadas que ele não tinha estado lá para ouvir. Nas semanas que se seguiram, Andrew começou a aparecer. Não com grandes gestos que podiam ser desconsiderados como exibições superficiais de riqueza, mas com ações firmes e deliberadas. Ele perguntou a Ana se ele podia levar as meninas à escola, e embora ela tenha hesitado no início, ela permitiu-o com avisos afiados nos seus olhos. Ele pegou nas suas pequenas mãos na sua, nervoso e desajeitado, enquanto ele tentava acompanhar a sua tagarelice, a responder a perguntas sobre por que o céu era azul ou como os edifícios altos eram construídos. No início, as meninas eram cautelosas, a considerá-lo com curiosidade educada em vez de afeto, mas Andrew não vacilou. Ele as levava todas as manhãs que ele podia, regressava todas as tardes quando Ana permitia. E aprendeu os pequenos detalhes das suas vidas
que significavam tudo para elas. O amor de Emily por desenhar animais, a fascinação de Emma por histórias de lugares distantes. As noites eram mais difíceis, cheias de silêncios estranhos, enquanto ele tentava encaixar-se num mundo que tinha sido inteiro sem ele. Ele sentava-se à mesa da cozinha de Anna a ajudar com os trabalhos de casa, atrapalhando-se com palavras de ortografia, enquanto Emily ria dos seus erros e a ouvir pacientemente enquanto Emma explicava um problema de matemática com surpreendente confiança. Ele aprendeu a cozinhar panquecas mal, a queimar as primeiras até as meninas rirem e insistirem que elas sabiam bem, de qualquer maneira. Ele as deixou trançar o seu cabelo com fitas coloridas, a aguentar as suas gargalhadas enquanto Anna ficava para trás, de braços cruzados, a esconder um sorriso que ela não queria que ele visse. Estes pequenos, imperfeitos momentos tiravam lascas das paredes entre eles, e para Andrew, cada gargalhada, cada olhar partilhado, cada abraço dos gêmeos sentia-se como redenção. Anna observava cuidadosamente, o seu coração dividido entre a memória da sua crueldade e a evidência da sua mudança. Ela não podia apagar as noites que ela tinha chorado sozinha, os dias em que ela tinha lutado contra o esgotamento enquanto criava 2 crianças sem ajuda. O perdão não veio facilmente, mas ela não podia negar que o homem sentado no chão, com fitas no seu cabelo e riso nos seus olhos, não era o mesmo que a tinha desprezado há 8 anos. Ela lembrava a si mesma diariamente que ele tinha que se provar não a ela, mas às suas filhas, e ela o media pela firmeza da sua presença. Para sua surpresa, ele não vacilou. O ponto de viragem veio uma noite quando Emily caiu do baloiço do parque infantil e esfolou gravemente o joelho. Anna correu para a frente, mas Andrew já estava lá, a ajoelhar-se ao lado da sua filha, o seu rosto pálido de preocupação. Ele limpou a ferida cuidadosamente, as suas mãos a tremer enquanto ele tentava acalmar as lágrimas dela, e depois levantou-a gentilmente nos seus braços. Enquanto Emily se agarrava ao seu pescoço, a sussurrar entre os seus soluços que doía, os olhos de Andrew encontraram os de Anna do outro lado do parque. Neles, ela viu medo, arrependimento e amor tão cru que perfurou as suas defesas. Foi então que ela percebeu que ele não estava a fingir. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente presente. Meses se passaram e, lentamente, a família começou a curar. As meninas começaram a procurar Andrew quando ele entrava na sala, a puxar as suas mãos e a suplicar-lhe para se juntar aos seus jogos. Elas desenharam-no a ele junto com a sua mãe, a colocá-los timidamente nas suas mãos, e ele guardava cada um, a armazená-los numa gaveta no seu escritório como se fossem os contratos mais valiosos que ele alguma vez tinha assinado. Anna ainda mantinha a sua guarda, mas ela não podia ignorar a alegria nos olhos das suas filhas ou a forma como elas estavam a prosperar com o pai nas suas vidas. Uma noite, Andrew convidou Anna e os gêmeos para o seu iate, não para uma festa ou espetáculo, mas simplesmente para passarem tempo juntos. O sol a pôr-se pintou o céu em ouro e carmesim, e as meninas inclinaram-se contra a grade, o seu cabelo a brilhar à luz, a sua gargalhada a ressoar pelo convés. Andrew ficou ao lado de Anna, o seu olhar não no horizonte, mas na família que ele tinha quase perdido. A sua voz era tranquila, despida de orgulho. Eu fui um tolo, Anna. Eu pensei que o dinheiro e o poder eram tudo. Eu pensei que o amor me tornava fraco, mas eu vejo agora que eu estava errado. Estas meninas, tu, esta vida, é a única coisa que importa. Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso escolher quem eu sou agora, e eu escolho estar aqui,
contigo, com elas, todos os dias. Ana olhou para ele por um longo tempo, as ondas a baterem suavemente debaixo deles, os gritos das gaivotas a encherem o silêncio. Ela não respondeu com palavras, mas quando Emily e Emma voltaram a correr e agarraram as suas mãos, a puxá-los a ambos para a proa do iate, ela não os soltou. E Andrew, a sentir o calor dos seus dedos entrelaçados com o seu, soube que o perdão ainda podia não ser totalmente seu, mas a esperança era. Enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu, Andrew percebeu que ele finalmente tinha construído algo maior do que qualquer império, algo que ele tinha uma vez desconsiderado como fraqueza, mas que agora ele entendia como força. Não eram arranha-céus ou riqueza ou poder, era família, e desta vez ele nunca a deixaria escapar novamente. A curva do destino. Andrew regressou à sua penthouse naquela noite a carregar algo muito mais pesado do que o peso de um longo dia de trabalho ou as exigências do seu império. Ele carregava o eco das palavras de Ana, a memória dos olhos das suas filhas e a percepção corrosiva de que nenhuma quantia de dinheiro ou poder podia desfazer os anos que ele tinha perdido. O silêncio da sua casa pressionava-o como um castigo. As paredes de vidro que uma vez lhe deram orgulho, agora apenas o lembravam do quão longe ele estava do calor que ele tinha vislumbrado dentro daquele apartamento modesto onde Emily e Emma viviam. Ele não conseguia dormir, e pela primeira vez na sua vida, ele não tentou afogar a sua inquietação no trabalho. Em vez disso, ele ficou acordado a imaginar os momentos que ele tinha sacrificado, as primeiras palavras, os primeiros passos, os aniversários cheios de gargalhadas que ele não tinha estado lá para ouvir. Nas semanas que se seguiram, Andrew começou a aparecer, não com grandes gestos que podiam ser desconsiderados como exibições superficiais de riqueza, mas com ações firmes e deliberadas. Ele perguntou a Ana se ele podia levar as meninas à escola, e embora ela tenha hesitado no início, ela permitiu-o com avisos afiados nos seus olhos. Ele pegou nas suas pequenas mãos na sua, nervoso e desajeitado, enquanto ele tentava acompanhar a sua tagarelice a responder a perguntas sobre por que o céu era azul ou como os edifícios altos eram construídos. No início, as meninas eram cautelosas, a considerá-lo com curiosidade educada em vez de afeto, mas Andrew não vacilou. Ele as levava todas as manhãs que ele podia, regressava todas as tardes quando Ana permitia, e aprendeu os pequenos detalhes das suas vidas que significavam tudo para elas. O amor de Emily por desenhar animais, a fascinação de Emma por histórias de lugares distantes. As noites eram mais difíceis, cheias de silêncios estranhos, enquanto ele tentava encaixar-se num mundo que tinha sido inteiro sem ele. Ele sentava-se à mesa da cozinha de Ana a ajudar com os trabalhos de casa, atrapalhando-se com palavras de ortografia, enquanto Emily ria dos seus erros e a ouvir pacientemente enquanto Emma explicava um problema de matemática com surpreendente confiança. Ele aprendeu a cozinhar panquecas mal, a queimar as primeiras até as meninas rirem e insistirem que elas sabiam bem de qualquer maneira. Ele as deixou trançar o seu cabelo com fitas coloridas, a aguentar as suas gargalhadas enquanto Ana ficava para trás, de braços cruzados, a esconder um sorriso que ela não queria que ele visse. Estes pequenos, imperfeitos momentos tiravam lascas das paredes entre eles, e para Andrew, cada gargalhada, cada olhar partilhado, cada abraço dos gêmeos sentia-se como redenção. Ana observava cuidadosamente, o seu coração dividido entre a memória da sua crueldade e a evidência da sua mudança. Ela não podia apagar as noites que ela tinha chorado sozinha,
os dias em que ela tinha lutado contra o esgotamento enquanto criava 2 crianças sem ajuda. O perdão não veio facilmente, mas ela não podia negar que o homem sentado no chão com fitas no seu cabelo e riso nos seus olhos não era o mesmo que a tinha desprezado há 8 anos. Ela lembrava a si mesma diariamente que ele tinha que se provar não a ela, mas às suas filhas, e ela o media pela firmeza da sua presença. Para sua surpresa, ele não vacilou. O ponto de viragem veio uma noite quando Emily caiu do baloiço do parque infantil e esfolou gravemente o joelho. Anna correu para a frente, mas Andrew já estava lá, a ajoelhar-se ao lado da sua filha, o seu rosto pálido de preocupação. Ele limpou a ferida cuidadosamente, as suas mãos a tremer enquanto ele tentava acalmar as lágrimas dela, e depois levantou-a gentilmente nos seus braços, enquanto Emily se agarrava ao seu pescoço, a sussurrar entre os seus soluços que doía. Os olhos de Andrew encontraram os de Anna do outro lado do parque. Neles ela viu medo, arrependimento e amor tão cru que perfurou as suas defesas. Foi então que ela percebeu que ele não estava a fingir. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente presente. Meses se passaram e lentamente a família começou a curar. As meninas começaram a procurar Andrew quando ele entrava na sala, a puxar as suas mãos e a suplicar-lhe para se juntar aos seus jogos. Elas desenharam-no a ele junto com a sua mãe, a colocá-los timidamente nas suas mãos, e ele guardava cada um, a armazená-los numa gaveta no seu escritório, como se fossem os contratos mais valiosos que ele alguma vez tinha assinado. Anna ainda mantinha a sua guarda, mas ela não podia ignorar a alegria nos olhos das suas filhas ou a forma como elas estavam a prosperar com o pai nas suas vidas. Uma noite, Andrew convidou Anna e os gêmeos para o seu iate, não para uma festa ou espetáculo, mas simplesmente para passarem tempo juntos. O sol a pôr-se pintou o céu em ouro e carmesim, e as meninas inclinaram-se contra a grade, o seu cabelo a brilhar à luz, a sua gargalhada a ressoar pelo convés. Andrew ficou ao lado de Anna, o seu olhar não no horizonte, mas na família que ele tinha quase perdido. A sua voz era tranquila, despida de orgulho. Eu fui um tolo, Anna. Eu pensei que o dinheiro e o poder eram tudo. Eu pensei que o amor me tornava fraco. Mas eu vejo agora que eu estava errado. Estas meninas, tu, esta vida, é a única coisa que importa. Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso escolher quem eu sou agora. E eu escolho estar aqui, contigo, com elas, todos os dias. Anna olhou para ele por um longo tempo, as ondas a baterem suavemente debaixo deles, os gritos das gaivotas a encherem o silêncio. Ela não respondeu com palavras, mas quando Emily e Emma voltaram a correr e agarraram as suas mãos, a puxá-los a ambos para a proa do iate, ela não os soltou. E Andrew, a sentir o calor dos seus dedos entrelaçados com o seu, soube que o perdão ainda podia não ser totalmente seu, mas a esperança era. Enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu, Andrew percebeu que ele finalmente tinha construído algo maior do que qualquer império, algo que ele tinha uma vez desconsiderado como fraqueza, mas que agora ele entendia como força. Não eram arranha-céus ou riqueza ou poder. Era família. E desta vez ele nunca a deixaria escapar novamente. A curva do destino. Andrew regressou à sua penthouse naquela noite a carregar algo muito mais pesado do que o peso de um longo dia de trabalho ou as exigências do seu império. Ele carregava o eco das palavras de Anna, a memória dos olhos das suas filhas e a percepção corrosiva de que nenhuma quantia de dinheiro ou poder podia desfazer os anos que ele tinha perdido.
O silêncio da sua casa pressionava-o como um castigo. As paredes de vidro que uma vez lhe deram orgulho, agora apenas o lembravam do quão longe ele estava do calor que ele tinha vislumbrado dentro daquele apartamento modesto, onde Emily e Emma viviam. Ele não conseguia dormir, e pela primeira vez na sua vida, ele não tentou afogar a sua inquietação no trabalho. Em vez disso, ele ficou acordado a imaginar os momentos que ele tinha sacrificado. As primeiras palavras, os primeiros passos, os aniversários cheios de gargalhadas que ele não tinha estado lá para ouvir. Nas semanas que se seguiram, Andrew começou a aparecer. Não com grandes gestos que podiam ser desconsiderados como exibições superficiais de riqueza, mas com ações firmes e deliberadas. Ele perguntou a Anna se ele podia levar as meninas à escola, e embora ela tenha hesitado no início, ela permitiu-o com avisos afiados nos seus olhos. Ele pegou nas suas pequenas mãos na sua, nervoso e desajeitado, enquanto ele tentava acompanhar a sua tagarelice, a responder a perguntas sobre por que o céu era azul ou como os edifícios altos eram construídos. No início, as meninas eram cautelosas a considerá-lo com curiosidade educada em vez de afeto, mas Andrew não vacilou. Ele as levava todas as manhãs que ele podia, regressava todas as tardes quando Anna permitia, e aprendeu os pequenos detalhes das suas vidas que significavam tudo para elas. O amor de Emily por desenhar animais, a fascinação de Emma por histórias de lugares distantes. As noites eram mais difíceis, cheias de silêncios estranhos enquanto ele tentava encaixar-se num mundo que tinha sido inteiro sem ele. Ele sentava-se à mesa da cozinha de Anna a ajudar com os trabalhos de casa, atrapalhando-se com palavras de ortografia enquanto Emily ria dos seus erros e a ouvir pacientemente enquanto Emma explicava um problema de matemática com surpreendente confiança. Ele aprendeu a cozinhar panquecas mal, a queimar as primeiras até as meninas rirem e insistirem que elas sabiam bem de qualquer maneira. Ele as deixou trançar o seu cabelo com fitas coloridas, a aguentar as suas gargalhadas enquanto Anna ficava para trás, de braços cruzados, a esconder um sorriso que ela não queria que ele visse. Estes pequenos, imperfeitos momentos tiravam lascas das paredes entre eles, e para Andrew, cada gargalhada, cada olhar partilhado, cada abraço dos gêmeos sentia-se como redenção. Anna observava cuidadosamente, o seu coração dividido entre a memória da sua crueldade e a evidência da sua mudança. Ela não podia apagar as noites que ela tinha chorado sozinha, os dias em que ela tinha lutado contra o esgotamento enquanto criava duas crianças sem ajuda. O perdão não veio facilmente, mas ela não podia negar que o homem sentado no chão com fitas no seu cabelo e riso nos seus olhos não era o mesmo que a tinha desprezado há 8 anos. Ela lembrava a si mesma diariamente que ele tinha que se provar não a ela, mas às suas filhas, e ela o media pela firmeza da sua presença. Para sua surpresa, ele não vacilou. O ponto de viragem veio uma noite, quando Emily caiu do baloiço do parque infantil e esfolou gravemente o joelho. Anna correu para a frente, mas Andrew já estava lá, a ajoelhar-se ao lado da sua filha, o seu rosto pálido de preocupação. Ele limpou a ferida cuidadosamente, as suas mãos a tremer, enquanto ele tentava acalmar as lágrimas dela e depois levantou-a gentilmente nos seus braços. Enquanto Emily se agarrava ao seu pescoço, a sussurrar entre os seus soluços que doía, os olhos de Andrew encontraram os de Anna do outro lado do parque. Neles, ela viu medo, arrependimento e amor tão cru que perfurou as suas defesas. Foi então que ela percebeu que ele não estava a fingir. Pela primeira vez,
Ele estava verdadeiramente presente. Meses se passaram e lentamente a família começou a curar. As meninas começaram a procurar Andrew quando ele entrava na sala, a puxar as suas mãos e a suplicar-lhe para se juntar aos seus jogos. Elas desenharam-no a ele junto com a sua mãe, a colocá-los timidamente nas suas mãos, e ele guardava cada um, a armazená-los numa gaveta no seu escritório como se fossem os contratos mais valiosos que ele alguma vez tinha assinado. Ana ainda mantinha a sua guarda, mas ela não podia ignorar a alegria nos olhos das suas filhas ou a forma como elas estavam a prosperar com o pai nas suas vidas. Uma noite, Andrew convidou Ana e os gêmeos para o seu iate, não para uma festa ou espetáculo, mas simplesmente para passarem tempo juntos. O sol a pôr-se pintou o céu em ouro e carmesim, e as meninas inclinaram-se contra a grade, o seu cabelo a brilhar à luz, a sua gargalhada a ressoar pelo convés. Andrew ficou ao lado de Ana, o seu olhar não no horizonte, mas na família que ele tinha quase perdido. A sua voz era tranquila, despida de orgulho. Eu fui um tolo, Ana. Eu pensei que o dinheiro e o poder eram tudo. Eu pensei que o amor me tornava fraco, mas eu vejo agora que eu estava errado. Estas meninas, tu, esta vida, é a única coisa que importa. Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso escolher quem eu sou agora. E eu escolho estar aqui, contigo, com elas, todos os dias. Ana olhou para ele por um longo tempo, as ondas a baterem suavemente debaixo deles, os gritos das gaivotas a encherem o silêncio. Ela não respondeu com palavras, mas quando Emily e Emma voltaram a correr e agarraram as suas mãos, a puxá-los a ambos para a proa do iate, ela não os soltou. E Andrew, a sentir o calor dos seus dedos entrelaçados com o seu, soube que o perdão ainda podia não ser totalmente seu, mas a esperança era. Enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu, Andrew percebeu que ele finalmente tinha construído algo maior do que qualquer império, algo que ele tinha uma vez desconsiderado como fraqueza, mas que agora ele entendia como força. Não eram arranha-céus ou riqueza ou poder. Era família, e desta vez ele nunca a deixaria escapar novamente.